A paz do Senhor, amados irmãos, companheiro da leitura bíblica, eu estou passando aqui para deixar uma mensagem bíblica para vocês, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, que vem falando sobre Davi dispõe-se à peleja contra o gigante. Diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha só o que Davi falou para Saul, rei Saul. Presta atenção. Olha a resposta do menino, que estava cheio da unção de Deus, falou para o rei Saul. Então, versículo 34. Então, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra Davi, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Sabe o que Davi falou para Saul? Davi falou assim: olha, Saul, antes de eu vir para cá, Deus já havia me preparado no deserto. E quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, aparecia lá um urso. E esse urso remetia contra as ovelhas, ou seja, queria pegar as ovelhas. E eu defendia as ovelhas de meu pai. E quando esse urso vinha para cima de mim, eu agarrava ele e o feria e o matava. E assim sucedia com o leão. Quando o leão partia para cima de Davi, antes ele partia para cima das ovelhas. E Davi defendia as ovelhas das garras do leão. É isso? Como diz o texto, aqui no versículo 34. E aí, quando o leão via que Davi estava defendendo as ovelhas, o leão partia para cima de Davi. Ou seja, o interesse do leão era ceifar as ovelhas que a qual Davi tomava conta. O interesse do leão era matar as ovelhas e arrebatar as ovelhas. Mas Davi, já cheio do Espírito Santo, sabia, porque Davi conhecia as histórias de Israel que o seu pai Jessé ensinava para ele, e sabia que o Deus Todo-Poderoso só age a partir do momento que você começa a agir também, não é verdade? E quando o leão via que o Davi não deixava ele entrar e arrebatar as ovelhas, o leão partia para cima de Davi. Aí entrava Deus, porque o leão era muito forte. O leão, embora ele com as quatro patas no chão, ele parece pequeno, mas se ele ficar em pé, ele fica do tamanho de um gigante. Então Davi já estava acostumado a matar gigantes. O texto está falando que Davi falou que não era só um leão só, era vários leões, quando aparecia. Davi estava falando que não era só um urso, era vários ursos, e Davi matava quando aparecia. E eu vou te falar mais, o próprio Deus dava força para Davi quando defendia as ovelhas de seu pai das garras do leão e das garras do urso. Quando Davi falou isso para Saul, Davi estava falando: olha, Saul, eu posso até ser um menino, franzino, posso até ser um homem e não ser de guerra, porque as minhas guerras, ninguém viu eu travar as minhas guerras. Ninguém viu quando eu matava o leão defendendo as ovelhas do meu pai lá no deserto, porque ninguém quer passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque o deserto não traz fama. O deserto não traz nome no outdoor. Deserto, ninguém quer ir lá e não traz nome no Facebook. Deserto, ninguém sabe que você está passando no deserto.
mas ele quer só ceifar as ovelhas, mas não quer passar o deserto que você passou, mas quer arrebatar as suas ovelhas. Davi estava falando para Saul que lá no deserto, Deus treinou ele lá no deserto para defender as ovelhas do seu pai. Então Saul parece que entendeu um pouco. Sabe o que Davi estava falando para Saul? Ó, esses gigantes aí que você está vendo aí, eu já estou acostumado a derrotar. Já estou acostumado a destruir esse gigante aí. Por quê? Porque nas minhas batalhas, os meus irmãos que não quiseram entrar aqui, deixar eu entrar, os meus irmãos não estavam lá para ver. Só quem sabe disso é quando eu conto para o meu pai. E quando eu conto para os meus irmãos, eles não acreditam. Por que eles não acreditam? Porque eles não dão crédito para mim, para as minhas palavras. Mas só quem está lá que vê eu batalhar as minhas próprias batalhas. Então Davi estava falando para Saul que ele já era um guerreiro preparado. Ainda um menino, mas guerreiro preparado. Aí olha só que diz o texto aqui do 36. Ó. Assim faria o teu servo o leão como o urso. E assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha aí, ó. Davi se irou porque os filisteus, os gigantes, afrontou o exército do Deus vivo. Você sabe quem é o exército do Deus vivo? Era todo o povo de Israel. Mas você sabe o que eu entendo hoje, o exército do Deus vivo de hoje? Vamos trazer para a nossa época. O exército do Deus vivo, meu amigo, hoje é a igreja. Né? Hoje é a igreja. Então, ai daquele que afrontar a igreja do Senhor. O próprio Davi está falando aqui, ó, Davi está falando aqui que é um incircunciso. Não é verdade? Ai daquele que afrontar o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo hoje pode ser até os anjos do céu, mas também pode ser a igreja. Não é verdade? Nós somos exército do Deus vivo na terra. E os anjos é exército do Deus vivo no céu. Então Davi está falando aqui, chamando o gigante de circunciso. Quantos gigantes se levantam contra a igreja hoje? Né? Eu nunca vi um negócio desse. Se você observar, marinha não persegue marinha. Exército não persegue exército. Né? Aeronáutica não persegue aeronáutica. Porque é tudo um povo só. Né? Eles só vivem em divisão, de divisas separados. Por causa de hierarquia. Mas se for uma guerra brasileira, todos eles se juntam para guerrear pela mesma causa. Mas crente persegue crente. Não dá para entender um negócio desse. Dá? Então vamos lá. Parando 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. O Saul não acreditou no menino. O menino estava cheio do Espírito Santo. O anjo do Senhor era com a mão dele. Mas olha só, vou falar uma coisa para você. Nem todo mundo vai acreditar na sua história. Nem todo mundo vai acreditar em você, que você é um homem de Deus. Porque as pessoas às vezes pensam porque você anda de chinelo de dedo, anda de bicicleta e acha que Deus não te usa. Eles querem ver o aparente. Quer ver as pessoas que andam de carro, que tem uma boa casa, que tem dinheiro, que tem um relógio bonito de ouro. Ei, Deus não olha para a aparência não, tá? Deus olha para dentro do seu coração, para a sua santidade. É isso que Deus olha. Tem muitas pessoas que olham só o exterior. Deus escolheu Davi, não foi se Deus fosse escolher Davi por causa do seu exterior, Deus não escolheria Davi. Porque Davi era um menino franzino, fraquinho, não é verdade? Mas Deus vai lá dentro do íntimo, lá dentro do coração, onde ninguém vai. E o próprio Deus vai. Vamos seguir o texto. 37. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e a escolheu para si 5 pedras ou eixos de ribeiro, e pô-lo no alforje
de pastor. Alforje de pastor. Ó, alforje de pastor. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Que palavra forte. Então Davi já era um pastor. Glória a Jesus. Porque tomava conta das ovelhas. Seguindo o texto. Que trazia a saber no surrão. Surrão era o nome do alforje, né? Que carregava todos os dias, às vezes sujava, então ficava surrada. Tipo você usa uma calça jeans, uma camisa como essa aqui, todos os dias, então ela fica assim, nossa, a camisa está surrada de tanto usar. Ele lançou a mão da sua funda, ou seja, a funda que parece ser uma tiradeira, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, ouvindo a Davi, e desprezou. Olha aí, ó. Desprezou, está aqui no 42. O gigante vai olhar para você e vai te desprezar. Vai olhar para você e vai ver o seu tamanho. O gigante vai olhar a sua aparência. Olha lá, Barassuriana, Arabassai. O gigante vai olhar a sua aparência, vai olhar a sua roupa. Vai dizer assim, ele é pobre, ele tem uma roupa de pobre, ele anda de bicicleta, não tem carro novo, ele não tem dinheiro, ele não tem casa nova, ele não tem nada para oferecer para a gente. Mas o interessante é que o gigante só olhou por fora, mas o gigante não sabia que tinha por dentro. Eita glória, aleluia. Sabe o que Deus está falando para você? As pessoas só te olham por fora, mas não sabem a sua verdadeira essência, lá, Barassurianda, o que você tem por dentro. Porque o que manda não é o que você tem por fora, não é os seus bens. O que manda é o que você tem por dentro, é a sua unção que Deus te dá. É isso que manda. Porque as pessoas não te olham por dentro. As pessoas só te olham por fora, o aparente. Quer ver? Você ser bem sucedido? Deixa Deus te abençoar, te botar um carro zero na tua mão, te dar uma casa nova, linda, e você te dá um anel de ouro e um relógio de ouro no teu pulso. Rapidinho as pessoas vão dizer, poxa, esse cara aí é de Deus. Não é verdade? Sabe o que eu entendo? Olhando para a aparência. Mas, só que Deus é diferente. Deus não olha assim. Se Deus olhasse para Davi, a aparência de Davi, Deus nem estava aí para ele, porque Davi não tinha nada. Davi era um menino que andava no deserto, tomando conta das ovelhas do teu pai, nos pastos, fedendo a cocô de animal. Não é isso? Pois é. Vamos lá seguir o texto aqui, ó. 41. Ó, 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu as pedras. Já foi. 41. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo diante dele. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para eu vires a mim? Para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, né? Então, o filisteu desmereceu a Davi, porque viu o alforje, até falou errado, né? Falou pau. E na verdade Davi não estava com pau, Davi estava com a funda e as pedrinhas que catou no ribeiro. O filisteu não discerniu o mistério, né? Que tinha com o homem de Deus, com o pastor. Tem muitas pessoas assim também, como o filisteu confundiu. Então, muitas pessoas são confundidas também, né? O filisteu confundiu, não soube discernir uma funda de uma tiradeira e um pedaço de pau. Ele falou assim, olha seu texto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Ou seja, Davi não estava com pau, nenhum tipo de pedaço de pau. Davi estava com a funda, o seu alforje e o sujão, e as pedrinhas do ribeiro. Então as pessoas olham para você e não conseguem te entender, são confundidos. O próprio Deus falou isso: eu vou confundir eles. Alabarassurianda, alabassai. Então as pessoas olham para você e não entendem a sua mensagem, não entendem a sua palavra, não entendem que Deus está te usando, não entendem que Deus está falando contigo, não entendem que está falando com ele. Sabe o que Jesus está falando? E ouvireis a minha palavra e não entendereis. Sabe por quê? Porque são duros de coração. Então Jesus fala assim, essa palavra não é para todos.
não é verdade? E os discípulos falam assim, mas Senhor, por que o Senhor fala em parábola? Porque se eu explicar para eles, eles não vão entender. Então é melhor falar em parábolas mesmo. Mas para vocês que dão ouvido à minha palavra, eu entendo. Aí Jesus falava e eles entendiam. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Olha, você vai falar, mas nem todos vão entender a mensagem. Por quê? Por causa da dureza do coração. Mas para vocês que ouvem a minha voz, eu vou explicar. Sabe o que Jesus está falando? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? Jesus está falando isso. Então vamos mais lá. No 43. Disse, pois, ao filisteu a Davi. 44. Disse mais ao filisteu a Davi. Presta atenção. Vens a mim. Disse mais o filisteu a Davi. Vens a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com pedra, com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que Davi está falando? Tu pode vir a mim com lança, com escudo, com tudo que você quiser, mas eu vou a você em nome do Deus dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Só que tem um porém que me chamou a atenção nessa lição, que o Davi, ele não afrontou o Deus direto. Tá? Olha só, estuda o texto. O gigante não afrontou o Deus direto. O gigante afrontou foi o povo de Deus. Você está entendendo? Só que Davi está falando aqui, no texto, no texto no 45, diz assim, em nome do Senhor dos Exércitos, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tu tens afrontado. Sabe o que Davi está falando aqui? Você afrontou o povo de Deus. Você afrontou o próprio Deus. Meu amigo. Então cuidado quando você afrontar a igreja. Quando você afronta a igreja, você está afrontando o próprio Deus. Davi está falando aqui, eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus vivo, do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Então Davi está falando aqui claramente, você afrontou o Deus dos exércitos e você afrontou o Deus de Israel. Só que Davi não está falando aqui que o gigante afrontou o próprio Deus. Davi está falando aqui que o gigante afrontou o povo de Deus. Então quando afronta a igreja, está afrontando o próprio Deus. E você sabe o que aconteceu com o gigante, né? Então vamos adiante mais, já estou terminando a mensagem. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que confiança esse pastorzinho Davi ele tinha no Senhor. Quando o gigante se levantou para afrontar a igreja, para afrontar o exército do Deus vivo, afrontando o próprio Deus. Olha só o que Deus fez. Vamos lá, mais um pouquinho adiante. Continuando, versículo 46. As bestas feras e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Qual o gigante que tem afrontado você? Aleluia. Ou o gigante tem afrontado você, ou você tem deixado o gigante te afrontar, ou você está sendo usado pelo gigante para afrontar o povo de Deus. Então, quando se afronta o povo de Deus, aleluia, nós já sabemos aqui que sempre Deus levanta um para derrotar esse gigante.
É gigante que se levanta contra a igreja. É gigante que se levanta contra a tua vida. Gigante que levanta contra o seu ministério. Está cheio de gigantes espalhados por aí. Mas o próprio Deus pelejará por nós e nós calaremos, né? Porque ele usou o próprio Davi, o menino franzino, que já lutava lá. Então de tempo em tempo Deus levantava alguém para defender o povo. Não é verdade? Porque o próprio Deus, ele não vai descer, não vai meter a espada no gigante, não. Ele vai usar uma pessoa para levantar e derrotar a cabeça do gigante. E com coragem. Vamos no 48 para fechar aqui, ó. E sucedeu que, levantando os filisteus e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Aleluia! Está aí o gigante caído aí, ó. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi? Sabe aonde esse gigante errou? Na verdade, Deus não queria nem matar ele. Mas sabe aonde o gigante errou? O gigante errou quando ele começou a afrontar a igreja. O gigante errou quando ele começou a afrontar o filisteu, quando ele começou a afrontar a congregação. Porque ali tinha o exército do Deus vivo, estava ali, tá? Mas tinha muito povo de Deus ali, tinha povo de Deus em casa, que tinha tudo a ver com aquela guerra. Mas eles não podiam guerrear, mas eles estavam orando. Ó, estavam orando no monte, passando noite e noite no monte orando, jejuando por aquela guerra ali. Então, quando a congregação estava orando lá, você está pensando que Jessé enviou Davi lá no arraial da guerra para alimentar os seus irmãos? Está pensando que foi por um acaso? Não foi por um acaso não, meu filho. O próprio Deus que tocou no Jessé, teu servo, e usou Jessé para enviar Davi lá. Porque, aleluia, porque o Deus poderoso, o Deus Todo-Poderoso já estava preparando Davi lá. Davi já estava preparado. Coloca um urso de pé para você ver se não fica igual a Golias ou maior um pouco. Coloca aí um leão de pé com as patas para cima para ver se não fica igual um gigantão. Ele já tinha derrotado vários. Tá? Vários. E aí, Deus usou Jessé para enviar Davi lá no arraial. Para brigar lá, ó, contra aquele gigante, para derrotar o gigante. Porque não tinha ninguém lá que jejuava. Tava todo mundo, os crentes estavam tudo lá, né? Mas o povo não jejuava, o povo não orava. O povo estava voltado mais para as guerras, para as comidas, para os seus afazeres, tudo bem, né? Só que Deus separa um para a guerra. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, quando Jessé mandou Davi lá, o próprio Deus usou Jessé para levar a comida lá. Mas essa comida, será que ela não tinha comida? Será que Saul não tinha lá uma cozinheira para cozinhar para o povo? Ou será que Davi só levou comida para os seus irmãos e o restante lá passaram fome? Ou Davi levou comida para todo mundo? Claro que não. Davi levou comida só para os irmãos. Mas e as outras pessoas? Será que Saul não tinha convocado alguém lá, uma cozinha enorme para dar comida para aquele povo? Com certeza tinha comida lá. Mas o mesmo lugar que o exército do Saul comia, os irmãos de Davi também comiam. Então por que Davi foi lá levar comida só para os seus irmãos? Sabe o que Deus está falando para você? Deus montou uma estratégia para levar o Salvador até o povo, para levar o guerreiro até o povo, para levar aquele que Deus quer usar até o povo. Estratégia de Deus. Sabe o que Deus está falando para você? Deus vai montar um estrategista. Deus vai montar uma estratégia para levantar, para livrar o seu povo, livrar o gigante da tua vida. E hoje Deus está levantando um pastor, Deus está levantando um estrategista, Deus está levantando pessoas ao teu lado, Deus está levantando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, guerreiro como Davi, para lutar, para tomar, aleluia, para derrotar o gigante, para livrar as ovelhas da mão do lobo e da mão do gigante. Deus está levantando. E Davi já estava lá sendo treinado, né? Davi não surgiu do nada.
Tanto que quando Davi chegou no arraial, os seus irmãos falaram assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, rapaz. Vai tomar conta das ovelhas do seu pai lá. Né? Os irmãos ficam até meio arrogantes. Não, sai daqui, porque ele era um menino. Mas sabe o que Davi tinha? Foco. Né? Davi falou assim: o que, rapaz? Sai fora. Davi estava ouvindo as histórias, né, do que o povo estava falando, do que o exército de Saul estava falando. Ó, o gigante está afrontando a gente. O gigante está afrontando o nosso povo. E o Saul estava falando que aquele que se levantar e vencer, e dará a tua filha. Então o que Davi não gostava é que quando um gigante se levantava e afrontava a igreja, se levantava e afrontava o povo de Israel. Aleluia! E nós somos o povo de Deus. E até hoje mesmo, né? O próprio Deus, quando alguém se levanta contra a igreja, quando alguém se levanta contra a sua noiva, o próprio Deus, ele manda abater. Porque quando se levanta contra a igreja, é como se fosse um gigante Golias, que se levantou contra a igreja. E Davi foi lá com a sua funda, rodou, e a pedra cravou na testa. Só foi preciso uma pedra. Davi tinha mais de uma pedra lá dentro do seu surrão, né? Mais de uma pedra. Mas Davi só foi preciso uma pedra. E a Bíblia diz que a pedra cravou. Não é isso? Porque no nosso entendimento, quando você joga uma pedra na testa de alguém, ela bate e sai para o lado. Mas o mais interessante, se você ler o texto, a pedra cravou na testa do gigante. Sabe o que eu entendo isso? O próprio Deus fez isso. O próprio Deus foi lá com a pedra e pô, na testa do gigante. Sai para lá, seu incircunciso. No meu povo você não vai afrontar. E o gigante caiu. E Davi foi lá, pegou a espada do gigante e crau no pescoço do gigante. E levou a cabeça lá para o rei. Quem mandou afrontar? O exército do Deus vivo. Louvado seja Deus. Fica com essa palavra. E não aceita o gigante que levanta na tua vida. Clama a Deus. Hoje você derrota o gigante de joelho. Hoje você derrota o gigante com oração, com jejum, monte. Então vá para a oração, vá para o monte e derrota esse gigante que tem afrontado a tua vida. Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus vos abençoe, em nome do Senhor. Amém.